Depoimento de Luiz Frankfort para o Museu da Televisão Brasileira, em 23 de maio de 2005. Seu nome? Luiz Frankfort. Luiz Antônio de Freitas Frankfort. Por favor, data do seu nascimento. 1º de fevereiro de 1937. Onde? São Paulo, capital. Quero que me fale um pouco a respeito dos seus familiares, seus pais, o avô. Meu pai era de origem francesa, era jornalista. Eu praticamente nasci dentro da comunicação, porque a família toda, meu avô, trouxe a agência France Press para o Brasil. Minha mãe era de origem portuguesa, uma pessoa, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é uma pessoa estupenda que marcou muito minha vida. Nome dos seus pais? Júlio Correia Frankfort e Adélia de Freitas Frankfort. E esse seu avô? Maurício Frankfort. E o seu avô cônsul? Era esse. O vô Maurício, ele era cônsul da França no Brasil e ele foi encarregado de trazer a agência France Press para cá. Que naquele tempo tinha um outro nome. Que agora Agência Havas. Isso. Em que ano foi isso? Você sabe dizer? Não sei. Você era bastante garoto? Não, eu não era nascido quando meu avô montou a agência Havas no Brasil. Certo. E o seu encontro com a televisão, primeiro como espectador, quando se deu? A televisão me chamou a atenção desde que ela inaugurou no Brasil, a TV Tupi inaugurou no Brasil. Eu vi pela primeira vez a televisão numa padaria, era costume na época, se colocarem televisores na calçada, nas padarias, e o pessoal ficava olhando. E aquilo me impressionou demais. Eu não entendia como é que uma pessoa que estava em outro lugar podia aparecer instantaneamente naquele aparelho. Aquilo, para mim, foi uma fascinação. Mas uma fascinação de menino. De menino. Porque você era um menino. Mas quando começou a trabalhar, você foi, após os seus estudos, trabalhar em outras coisas. Fui. Inicialmente fui trabalhar numa empresa que depois se transformou na Eucatex, que trabalhava com isolamento acústico, esse tipo de coisa que estava no princípio naquela época. Mas depois você tentou um trabalho na televisão. Na televisão, inicialmente eu fui à TV Tupi conversar, era o seu Jean que cuidava dos operadores. Ele me perguntou o que eu sabia fazer, na época eu não entendia nada de televisão. Ele me mandou preencher uma ficha que ficou anos na Tupi. Você não foi aceito? Eu só preenchi a ficha. Mas logo depois inaugurou-se em São Paulo a TV Paulista. E você então se dirigiu à TV Paulista. Foi. Eu fui com a cara e a coragem, sem saber coisa nenhuma. Na porta da TV Paulista me disseram que eu deveria conversar com o seu Roberto Corte Real, que era o diretor artístico na época e tal. Ele me recebeu. Eu sou grato a ele até hoje, porque a minha carreira começou, foi o Roberto Corte Real. Lembra-se o ano em que isso aconteceu? Era 1953. Foi então na inauguração ou um pouco depois da inauguração? Depois, não, a emissora já funcionava há algum tempo. E você foi ser o quê? Qual o cargo que você pegou? Operador de projeção, que é um cargo que hoje em dia nem existe mais na televisão, que era onde os slides eram exibidos. Trabalhava numa máquina que tinha um nome diferente. Scanner. Scanner? Isso. Scanner tem até hoje, mas não tinha um tal de Grey Telep. O Grey Telep foi na Tupi.
depois que eu fui para Tupi. O scanner era um aparelho que mostrava os slides, que eram fotografia de cartões, onde se escrevia o que queria. E mais tarde é que a Tupi teve o Greitel, que projetava cartões foscos, sem fotografar. Eu faço essas perguntas, esmiuçando o assunto, porque estamos gravando para o Museu da Televisão. E é necessário que as pessoas conheçam um pouco esta parte operacional antiga, como era tudo diferente de hoje. E eu estou aqui com uma pessoa que passou a vida toda na televisão por trás das câmeras, nunca na frente delas. Não é assim? Verdade. É a primeira vez na minha vida que eu sento diante de uma câmera. E qual é a sensação de ser estrela uma vez? Primeiro que eu acho que eu não mereço uma coisa dessa. E segundo, a primeira sensação foi de nervosismo. Agora estou me acalmando um pouco. Além de ser essa pessoa que projetava os cartões, enfim, fazia a fusão dos cartões, você chegou a ser cameraman na TV Paulista. Na TV Paulista, eu tive como professor o Antonino Seabra e o irmão dele, Clodoaldo Seabra, que me ensinaram praticamente tudo que eu soube de televisão, foram eles que me iniciaram nisso. Eles me ensinaram a operar a câmera, o switcher, etc., embora a minha função específica fosse a projeção. Eu vim a ser cameraman mais tarde na Tupi, quando, baseado naquela ficha que eu tinha deixado alguns anos atrás, me chamaram na Tupi. E em que ano você foi para a Tupi? Eu acho que foi 54. Mas ainda assim, bem no começo. Bem no começo, Você é um pioneiro da televisão. Quase. A televisão já tinha 4 anos, ou 3 anos. Tupi, quando eu, mas na Paulista, um pouco você antes. foi no segundo ano do funcionamento dela. Quero saber, neste tempo, uma pessoa que fizesse câmera não fazia só câmera. Uma pessoa que fizesse diretor de estúdio não era só diretor de estúdio. Explique um pouquinho como é que era isso. Eu acho que a televisão era feita com gosto, não era por obrigação, talvez como hoje seja a televisão, que cada um tem a sua função. Eu acho que a gente acompanhava os ensaios, o cameraman acompanhava os ensaios, ele sugeria ângulos, sugeria coisas dentro da programação e tal. Mas você, apesar de amar a televisão desde garoto, desde que assistiu lá naquela padaria, um primeiro programa, que eu não sei qual, você talvez se lembre dele, e mesmo amando a televisão, chegou um momento em que você achou que ganhava pouco e saiu da televisão. Saí. Fui trabalhar numa empresa que meu pai era um dos diretores e que trabalhava com ferro, aço, chapas de aço, etc. Que empresa era essa? A Massif. Você também trabalhou em loja de quadros? Do meu avô, pai da minha mãe, de origem portuguesa, Antônio Freitas, que trabalhava com vidro e quadros, molduras, etc. Você foi vendedor? Fui vendedor. Mas quando você estava vendendo na loja Casa da Raposa, parece que esse é o nome. É o nome. Você ficava pensando na televisão? Sempre. Eu acho que televisão é qualquer coisa como um micróbio que entra na gente, muito difícil de curar. Até hoje, embora esteja afastado da televisão, é uma coisa que me fascina a televisão, sempre. Mas depois, você, que é um pouco irrequieto por natureza, resolveu mudar-se também de São Paulo. Você foi para o Paraná? Fui para Curitiba, trabalhando nessa empresa Massif, e lá no Paraná não existia televisão ainda nessa época, não tinha nenhuma emissora no ar. E tinha um senhor que
estava montando uma estação de televisão em que eu fiquei conhecendo numa reunião do Lions que a minha empresa tinha participado. E ele, sabendo que eu tinha trabalhado em televisão em São Paulo, ele me convidou para participar da equipe que estava inaugurando isso. Que, por sinal, agora, há meses atrás, foi feito um livro, escrito um livro que cita essa participação que eu e a Alzira tivemos, a minha irmã, e recebi um diploma como pioneiro da televisão no Paraná, o que acho que me assusta um pouco, porque parece que eu estou chegando ao fim. Eu quero saber, você convidou a sua irmã ou ela foi por livre, espontânea vontade? Ela sempre gostou também. De nome Alzira. Alzira. Sua irmã já era casada? Não, na época não. Nem sim. eu, nem ela. Então os dois eram solteiros, amigos, estavam no Paraná e foram juntos ajudar a montar a primeira regional do Paraná, foi isso? Foi a primeira emissora de televisão do Paraná, o canal 12. TV Paranaense. TV Paranaense. E ali, você ficou bastante tempo ou não? Não, ficamos razoavelmente algum tempo. Nós fizemos toda a parte de produção. A Alzira escrevia historietas que eram levadas ao ar, teatralizadas. Fizemos programas musicais. Demos início à televisão. E isso era durante as noites da semana, é isso? A televisão funcionava naquele tempo, funcionava 2 horas por dia, no Paraná, mais. Só 2 horas. Isso. Aqui, já nesse tempo, já a televisão bem já mais, o horário era mais muito longo. mais completa. Você, então, chegou também a participar de uma comitiva do Paraná que esteve em Brasília quando da sua inauguração. Foi isso? Foi. Foi desastroso, por sinal, porque a televisão foi convidada pelo governador, na época, o governador Lupion. Lupion. Isso. Que convidou para irmos com o avião do governo do estado cobrir a inauguração de Brasília. Um rapaz, Mazanek, que trabalhava conosco, tinha um amigo que tinha filmadora em Brasília. Então, nós fomos sem equipamento nenhum, contando em encontrar essa pessoa que tinha filmadora, e no fim, não conseguimos localizar onde ele morava e acabamos não fazendo serviço nenhum. Apenas assistimos à inauguração de Brasília. Vocês não gravaram? Não conseguimos gravar nada. Então, a TV Paranaense não passou? Não. Ela só anunciou no telejornal, mas sem imagem, porque não conseguimos. Quer dizer que, naquele tempo, as emissoras de televisão tinham um alcance de poucos quilômetros? Pouquíssimos quilômetros. Não havia redes no Brasil? Não havia ainda. Não havia o satélite? Não, nada disso. E você ficou mais tempo nessa TV Paranaense ou você participou de outras emissoras lá no Paraná? Não, eu só participei da TV Paranaense. Aí você voltou para São Paulo? Foi chamado por amigos e foi para a TV Excelsior? Foi. Davi Grimberg estava na TV Excelsior, naquela época que a TV Excelsior já estava abalada na sua estrutura e tal. Na sua parte comercial? A minha parte? A TV Não, Excelsior. a parte comercial da TV Excelsior. Da TV Excelsior. Daí fomos para lá naquela fase que tinha Márcia Real, Ferreira Neto, Vida Alves, e que acabou acontecendo do governo tirar o Cristal da emissora. Mas você ficou, antes de falarmos do Cristal, você ficou desde 62, nesta fase de Excelsior, até 70. Até o dia do fechamento, foi em 1970. E o que você fez nesses anos todos?
além de assessorar o Davi na parte... Davi Grimberg. Grimberg, na parte de administração, eu fiz algumas produções. Eu produzia o programa do Ferreira Neto, que ele apresentava com a Maria Estela Splendore. Sim, que foi a primeira esposa do costureiro Denner. Isso. Era um programa de auditório musical, que tinha um nome até que eu nunca achei o nome certo para um programa de televisão. Chamava As Flores do Jardim de Nossa Casa. Sim. Fiz também produção do Francisco Petrônio, que tinha um programa de auditório na Excelsior. Quer dizer que a Excelsior tinha duas locações, digamos assim, para simplificar. Uma no bairro de Vila Guilherme, onde eram grandes estúdios, e a outra no centro, na rua Nestor Pestana, com um grande auditório. Certo. Onde é hoje o Teatro Cultura Artística. Exato. É isso? Exatamente. Você trabalhou mais na Nestor Pestana? Os dois lugares. E a sua parte não era mais técnica, era administrativa? Depois que eu deixei de ser cameraman, eu passei mais para a parte de produção e administrativo. Eu terminei minha carreira na parte totalmente administrativa de televisão. Preferiu assim? Não sei, encaminhou assim. Eu acho que não, porque gosto de estúdio, gosto de câmera, de sentir aquele ambiente do estúdio. Agora vou te perguntar, o que é que você sentiu quando, apaixonado por televisão que era, percebeu que estava chegando o fim da TV Excelsior? E lá estiveram algumas pessoas do governo e retiraram o cristal. O que exatamente significou isso? Muito doído. A Excelsior me deu duas tristezas. Antes de retirar a coisa, foi um incêndio que acabou destruindo muita coisa da emissora, na Nestor Pestana, um incêndio e tal. E o fato do governo acabar tirando o cristal da emissora, a gente vê colegas que estavam passando dificuldade. Foi um período muito difícil e amargo. Mas o que quer dizer tirar o cristal? Tirar o cristal todo transmissor de rádio ou televisão tem realmente um cristal, verdadeiramente um cristal, que estabelece a frequência da emissora. E tirando esse cristal fora, a emissora não pode mais transmitir. Então, a medida que o Dentel, na época, tomava, era tirar o cristal para não poder transmitir. E foi feito isso? Foi feito. Ou seja, seria como tirar o coração. Exatamente. E você lembra-se se as pessoas choraram, se elas fizeram inicialmente algum movimento popular? Teve um movimento popular antes, que eu acho que a Márcia Real liderou, né, de arrecadar fundos para aqueles funcionários que estavam passando fome já. E o dia que aconteceu isso, estavam os funcionários quase que todos reunidos no auditório da Nestor Pestana, quando houve o fim da emissora. Foi uma passagem muito triste. Com choro, lágrimas, tudo isso. Muito... Em que ano se deu isso? Ai, sou horrível para a memória. 1970. Em 70, exatamente. E aí? Você foi para onde? Fui para a TV Gazeta, que não estava no ar ainda. Ela estava terminando a instalação para entrar no ar. E a TV Gazeta, que é na Avenida Paulista, não é isso? Isso. 900, num prédio que ainda está lá até hoje. O que aconteceu? Foi uma boa emissora? Foi uma emissora que andou devagar? Como foi?
ela sempre andou devagar, mas eu acho que a primeira fase da emissora, ela foi a emissora mais bem equipada do nosso país, e foi a primeira a ter um equipamento em cores de altíssima qualidade. Mas antes de falarmos das cores, quem era o diretor? Marco Aurélio Rodrigues da Costa. Você trabalhou junto a ele? Eu trabalhei em vários setores na época. Então, descreva esses setores. Cuidei de instalar a parte comercial da emissora, a instalação física da emissora. Eu costumo até chamar a TV Gazeta de minha filha, porque a parte técnica, a técnica dela, eu participei da montagem dela, da construção dos estúdios dela e tudo. Você chegou a ser diretor adjunto? Foi. De rádio, e televisão. Ou seja, acho que nessa época trabalhamos juntos até. Uma das pessoas que trabalhava lá era a Vida Alves. E aconteceu lá as primeiras transmissões coloridas. Vamos falar sobre isso? Quando inaugurou a televisão colorida no Brasil, que foi uma coisa excepcional, porque na Europa as emissoras começaram transmitindo 1, 2 horas por dia a cores e tal. Aqui se determinou, a partir de tal dia a televisão é colorida. E a TV Gazeta, como tinha um equipamento mais sofisticado de televisão a cores na época, em quantidade, ela foi escolhida para transmitir para a rede de outras emissoras. Mas antes houve um programa, Vida em Movimento, onde foi feito, isso está documentado, um primeiro experimento a cores. A cores. Foi em fevereiro de 1972. Foi. E depois, o que mais que você se lembra? Que programas você se lembra? A primeira transmissão que foi feita em rede para todo o país até, foi uma corrida de Fórmula 1 em Interlagos, que foi transmitida. Em seguida, haveria uma declaração do presidente da República em Brasília, e o equipamento da Gazeta foi desmontado, um avião da FAB aguardava no aeroporto para levar correndo para Brasília para se gravar a transmissão do presidente. Foi a Gazeta que fez isso. Ou seja, a Gazeta, que era a menor e a mais jovem das emissoras, neste momento passou à frente de todas. Foi verdade. Mas falou-se um pouco mal da Gazeta, dizendo que ela havia sido vendida ou alugada, não sei, para a TV Globo. O que houve exatamente? O único contato que houve, a Globo, ela usava o equipamento da Gazeta. Ela alugava. Alugava o equipamento da Gazeta para gravar as novelas a cores. Naquela época, o Lafon fazia Vila Sésamo, por exemplo, em cores, na Gazeta. Era a única emissora que tinha câmera lenta, em cores, que era capaz de fazer, era o equipamento da Gazeta. Então a Globo usou muito o equipamento da Gazeta, locado para ela, e talvez isso, junto ao público, criou a ideia que a Globo tivesse comprado a TV Gazeta. Não comprou, mas acoplou a sua torre à torre da Gazeta. Foi. Explique isso. A Avenida Paulista era, e eu acho que é considerada ainda, até hoje, o melhor local para transmissão na capital de São Paulo. Como a Gazeta tem um prédio altíssimo, colocado no espigão da Paulista, a Globo se interessou em instalar. O Luiz Borghetti, que era da Rede Globo, no Rio de Janeiro, foi quem tratou conosco a instalação dessa torre, que até hoje permanece em conjunto das duas emissoras. Me explique melhor, por favor, Luiz. É uma torre em cima da outra ou uma ao lado da outra? Não, é uma torre só, apenas o equipamento, as antenas de transmissão que são instaladas na torre que são diferentes. Mas a torre é uma só. Aquela torre iluminada que se vê na Paulista... É da Gazeta ou é da Globo? Hoje é da Gazeta, porque a Globo, durante um período, ela que construiu a torre,
mas depois de um certo período, aquilo passa para a propriedade da Gazeta. Porque a Gazeta é uma fundação, Fundação Casper Libero. E é preciso que isso tudo seja em ordem. Além disso, a Gazeta também fez um convênio com quem? Com o governo argentino? Com o governo argentino? A televisão argentina ainda não tinha inaugurado a cores, e sabendo que a Gazeta tinha esse equipamento todo aqui, Isabel de Perón era a presidente nessa época. Ela convidou a TV Gazeta, através do Ministério de Relações Exteriores, que a Gazeta fizesse essa transmissão, primeira transmissão na Argentina. E eu fui até a Argentina, comandando uma equipe, 23 pessoas, operadores, e os carros de transmissão da Gazeta, que na época tinha uma carreta com 6 câmeras, era uma coisa fora do comum para a época, e o gerador foi para a Argentina por terra, e passamos durante algum tempo, acho que mais de um mês, preparando essa transmissão, que foi o Festival Ibero-Americano de Folclore, com a participação de 52 países. Esse primeiro festival do folclore da OTI, é isso? Isso. Organização de Televisões Ibero-Americanas, aconteceu, então, graças, em grande parte, ao Luiz Franco Fox. Não, graças à TV Gazeta. Através das suas mãos. E assim houve a primeira transmissão colorida da Argentina. Da Argentina. Além disto, você, que estava na direção praticamente da TV Gazeta, acabou sendo chamado pela Rede Bandeirantes. Quando é que isso aconteceu? 1976, eu acho. Aqui no papel que eu tenho está escrito 78. Eu sou horrível para a data, horrível. Mas, eu acho que foi 1978. E você foi fazer o quê na TV, na Rede Bandeirantes? Fui instalar as emissoras da Rede Bandeirantes em Santa Catarina, onde passei 7 anos. Geradoras, sucursais? Uma geradora principal na cidade de Criciúma, uma em Florianópolis, e havia estúdios nas cidades de Itajaí, Tubarão, Blumenau. Era uma rede no estado de Santa Catarina. É importante que as pessoas que estejam nos vendo e ouvindo saibam como isto é feito, vamos dizer assim, manualmente, digamos, como se fosse alta costura, um a um, vez a vez. Não é assim? Explique um pouquinho. Como é que é feita essa instalação? Não é um milagre, é uma coisa que o homem tem que trabalhar de vez a vez. E com amor, eu acho. Foi um trabalho de preparação dos operadores que não entendiam nada de televisão, eram provenientes de rádio, de instalação do equipamento, e depois a fase de produção local e tudo. Foi uma fase que me deu muita satisfação na carreira, porque foi uma época que, em Santa Catarina, a Rede Bandeirantes tinha a liderança de audiência. Superava os programas da Globo. Eu acho que foi o único estado que isso ocorreu naquela época. Hoje, a Rede Globo é proprietária das emissoras que a Bandeirantes instalou. Hoje passaram para a Rede Globo. Os tentáculos da Globo, sem nenhuma maldade na expressão, chegaram até todas essas cidades onde você instalou a Bandeirantes. Chegou. Hoje eles são proprietários de todas as emissoras que foram montadas naquela época, estão com a Rede Globo. E eram de João Saad.
naquele tempo? Eram associados a Bandeirantes. Afiliadas de João Sade. Na Bandeirantes, você também trabalhou em produção de programas, sim? Sim. Quando eu voltei para São Paulo, eu cuidei da parte de esportes com o Luciano do Valle. Fazendo o quê? O controle, como é que eu posso chamar? A parte financeira de cuidar do Eu percebi que você gosta de arte, mas principalmente da parte financeira dela. É assim? Não. Foi contingências da vida que me levaram a isso. Eu gosto mais da parte artística. Quando é que você resolveu voltar à TV Gazeta? Nessa época que eu estava na Bandeirantes, que me convidaram para voltar à TV Gazeta. 1985. Em 85. Eu fiquei algum tempo na Gazeta. E aí você foi diretor-geral? Eu fui. Como diretor-geral, você instalou um novo setor técnico. Uhum. E aí houve negociações para a implantação da MTV. Isso, que hoje está no ar, né? Mas eles pretendiam, os proprietários americanos da MTV pretendiam fazer uma associação com a TV Gazeta para terem a imagem da MTV em São Paulo. Mas foi muito mal aceita pelos membros da Fundação Casper Libero, que encararam aquilo como se fosse a entrega da emissora aos norte-americanos. E foram contra? Foram contra. E aí? Aí acabamos perdendo Esse projeto não foi para frente. Não saiu ou saiu depois? Não, saiu depois, mas sem a participação da TV Gazeta. E com a participação de quem? Não, eles se instalaram por eles mesmos, que existe até hoje o canal. Mas com o Grupo Abril. A transmissão dentro do Grupo Abril, que era a primeira TV a cabo que se instalava no Brasil. E você, irrequieto sempre, saiu outra vez da Gazeta e foi para a Rede Manchete de televisão? Fui. E isso foi em 1988? Isso. Me conte como é que foi essa fase. Foi a fase áurea da Rede Manchete. Foi a época que teve o Pantanal, que superava a audiência da Rede Globo. O que você teve a ver com o Pantanal? A parte burocrática da coisa, administrativa da coisa em São Paulo, porque Pantanal era feito, no Pantanal era feita uma parte no Rio, uma parte em São Paulo. Então, como eu era o gerente administrativo da Rede Manchete em São Paulo, eu cuidava dessa parte administrativa, as festas de lançamento de novelas da Rede Manchete, que aconteciam aqui para a imprensa e para anunciantes. Foi uma fase boa? Não. Por que não? Havia uma política muito forte dentro da Rede Manchete na época. Não era um bom patrão o Bloch? Ótimo. Considero o seu Adolfo era uma pessoa encantadora, embora estivesse bem velhinho, mas eu só tenho boa impressão dele. Outras pessoas que participavam da empresa... Parentes dele? Também. É que deixavam um pouco a desejar? Eu acho que não tinham ideia, conhecimento do que era uma estação de televisão. E seu Adolfo, que vinha da revista,
assim mesmo, ele tinha uma visão muito boa sobre comunicação em televisão. Mas me parece que ele chegou a dizer, pelo menos eu li, que era bem mais fácil dirigir a imprensa, o papel, do que a televisão. Talvez essa declaração dele seja por causa dessa motivação política que havia dentro da emissora. E assim aconteceu também o fim da Manchete. E aí? Quando a Manchete fechou, eu não estava mais na emissora. Eu tinha feito um acordo com um canal de Santos, na Baixada Santista, que passamos a administrar uma emissora no litoral. Qual era o nome da emissora? TV Litoral. TV Litoral. Canal 52. E isto você foi administrar com a sua irmã também? Também. A sua irmã, então, já era casada? Já era. Eu Ela também. carregava os filhos juntos? Sim. Sempre gostaram de televisão e acabaram sendo profissionais no setor. Sim. Então, me conte como é que foi essa instalação desta, imagino, pequena emissora, como foi? Chegou a se montar uma programação e tal, mas eu tive uma infelicidade nessa emissora, que acabaram roubando o nosso equipamento numa noite. Embora se tivesse até cães que se pagava de uma empresa de segurança, uma manhã tivemos a triste notícia de saber que os principais equipamentos que nós tínhamos colocado na emissora tinham sido roubados. E daí acabamos nos afastando desse empreendimento. Então, esse seu voo solo não deu certo? Não. Não deu certo por uma contingência alheia à vontade de vocês? Certo. E aí voltaram para São Paulo? Ou não tinham nem saído de São Paulo? Não, Santos é perto, mantínhamos as duas coisas. Sim. Acabamos assessorando a TV Mulher na época. Na TV Mulher você desenvolvia programas, produção de programas? Produção de programas, toda a parte de apresentação gráfica da emissora e tudo foi feito pela nossa empresa. A sua empresa se chamava? CNC. Brasil. Centro Nacional de Comunicações. Brasil. Me diga, você deve ter ficado com a cabeça quente por causa desse desastre, chamemos assim, lá em Santos, na Rádio e Televisão Litoral. Tanto que você resolveu se meter dentro do oceano. Você foi estudar oceanografia? Fui. Como é que foi isso? Eu sempre gostei do mar, mas fui estudar como uma coisa de lazer, não por profissão. Devia estar cansado dessas indas e vindas de tantas emissoras. Não sei, a televisão é como ele disse, é como um micróbio, a gente sempre sente falta dela. Mas na época fui estudar oceanografia porque gostava daquilo. Fiz na USP oceanografia, depois disso fui para Portugal, na Marinha de Guerra de Portugal, me ofereceram um estágio. Não acredito por qualidade minha, mas porque a USP é reconhecida mundialmente. E o que você fez em Portugal? Fiz um curso sobre implantação de aquários públicos, que Portugal teve o primeiro aquário público do mundo, foi em 1898, é uma data que eu não esqueci, e tem hoje o Oceanário de Lisboa, que é considerado o aquário mais moderno do mundo. E você lá aprendeu a como montar aquários e depois chegou a fazer isto como atividade aqui no Brasil? Estou fazendo atualmente, estou projetando um aquário que começou a construção quinta-feira aqui na cidade de São Paulo. Onde vai ser? No bairro de Ipiranga, embora não seja divulgado ainda, no bairro de Ipiranga, e quero crer que será o aquário maior e mais moderno da América Latina. E para se fazer um aquário moderno, como existem alguns no mundo, e como certamente é este aquário onde você fez o seu estudo, que é o aquário
Vasco da Gama, Uhum. é preciso um espaço de quantos metros? Que tamanho tem isso? Esse que estamos fazendo em São Paulo, a primeira fase, é por volta de 3.000 metros quadrados, 3.500 metros quadrados. É uma fase inicial porque nunca se termina um aquário, se faz sempre, aos poucos vai se aumentando, se completando. É uma outra paixão sua? O mar é uma paixão minha. E você, como oceanógrafo, tem esse projeto atualmente caminhando, mas quero saber, televisão, pelo que eu vi na sua biografia, pelo que eu li, não dava dinheiro. Você tentava de cá e de lá e sempre com alguma dificuldade. E oceanografia vai dar dinheiro para você? Eu estou sendo remunerado pelo projeto que eu estou fazendo. Remunerado por uma empresa? Por uma empresa francesa que está construindo o aquário em São Paulo. Mas eu tive uma época na televisão que eu vivi bem financeiramente. Foi na época da Bandeirantes, em Santa Catarina, eu era muito bem remunerado. No restante, não. Assim mesmo deu para casar? Deu. E para casar 2 vezes? Sim. Me fale um pouco dessa parte sentimental da sua vida. O primeiro casamento, eu tive um filho, que é o meu único filho, que acabou não dando certo. O casamento, não casamento, o filho? Não, o filho é ótimo, até hoje. Nunca me deu trabalho nenhum, nunca se envolveu com drogas. Fábio Frankfurt. Me casei a segunda vez com uma criatura encantadora. Regina. Conheci na televisão e é uma produtora de mão cheia na televisão. Ela produziu, era gerente de programação nas emissoras de Santa Catarina, na época que a emissora era líder de audiência no estado. Aqui em São Paulo, na Bandeirantes, ela chegou a produzir um programa que chamava Desafio à Produção, que o Flávio Cavalcante tinha iniciado e depois a Bebe Garrou fez depois da morte dele e tal. Ela foi produtora desse programa. E você está casado com ela desde quando? Desde 1976. Ou seja, deu certo. Muito certo, até hoje. Para você, o amor é uma coisa importante na vida das pessoas? Importantíssima. Eu não sei entender a vida sem amor, eu acho. Mas o seu amor por uma mulher, ou o seu amor pela televisão, ou o seu amor pelos aquários? Não, é diferente. São amores diferentes, mas eu acho que com a mesma intensidade. Eu quero saber a parte íntima sua. Eu quis entrevistá-lo para mostrar às pessoas como a televisão é feita na frente das câmeras e atrás das câmeras por pessoas apaixonadas. Nunca sem amor se pode fazer uma boa televisão. E por isso, Luiz Frankfurt está aqui comigo, Luiz Antônio de Freitas Frankfurt, contando a sua vida. Eu quero que agora você me diga, para nós, para quem estiver ouvindo e assistindo, quem é você, Luiz? Por que essa trajetória com tantas idas e vindas a emissoras? É uma coisa difícil. Eu acho que a vida é um pouco como o mar, com ondas que nos levam para um lado ou para o outro. Eu não escolhi a trajetória que eu tive na televisão, ela veio acontecendo aos poucos. Como eu gosto da televisão como um todo, nunca me importei se eu estava só na parte
financeira, administrativa, ou estava cuidando na parte de arte da emissora. A vida me levou a isso. Quem é você? É um cara apaixonado por essas coisas que você citou, que procurou levar a vida com honestidade, o melhor possível, e que cheguei hoje aqui a sentar aqui nessa cadeira na sua frente sem saber que se eu mereço isso tudo. Sua característica principal, então, é a humildade, a perseverança ou a sinceridade? Será que não são as três coisas? As três coisas. Eu acho. Quero ainda que você me diga, destas fases todas e dessas emissoras todas, porque você trabalhou em Paulista, Tupi, Bandeirantes, Gazeta, Excelsior e depois todo o Sul, Santa Catarina e Curitiba. Muitas estações. Qual a fase que você se lembra com maior emoção e mais saudade? Da minha filha Gazeta. Da sua filha Gazeta. Eu acho que eu acompanhei como se fosse um nenezinho, desde o começo até ela se tornar quase que adulta. Ela se tornou adulta ou ela é uma adulta um pouco sem juízo? Um pouco sem juízo. Não chega a fazer uma programação ajuizada. Teve várias oportunidades disso acontecer e eu acho que ela não soube aproveitar. Ou é porque ela se preocupa mais com o caixa do que com a parte artística? Pode ser que hoje em dia ela tenha alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que ela teve uma época que ela se preocupou. Eu desenhei e acompanhei a construção dos estúdios dela, o estúdio onde fazia o seu programa. Houve uma época em que se tentou criar alguma coisa artisticamente para que a emissora fosse para frente. Infelizmente, a Gazeta nunca saiu daquilo que ela, desde que ela abriu, o que ela é. Que nomes você salientaria como companheiros seus de jornada? Davi Grimber, acho que o meu grande amigo, Davi Grimber, começamos juntos, os dois passamos a cameraman, eu vinha da projeção na época e ele da iluminação, os dois passamos para a câmera juntos e tivemos uma trajetória, eu acho que nos cruzamos durante a carreira inteira. Quem mais? Antonino Seabra, não posso deixar de citar, porque foi meu professor. Roberto Cote Real. Quem mais, meu Deus? Está bem. E me fale, hoje você vê televisão? Vejo e fico um pouco amargurado. Por quê? Acho que o nível caiu muitíssimo na televisão brasileira. O nível técnico subiu? Não, o nível técnico cada vez melhor. Se tinha um problema danado para se fazer um programa ao vivo, hoje se transmite com helicóptero de qualquer lugar da cidade e tal. Mas artisticamente eu acho que a televisão regrediu. E humanamente? Eu não sei, eu acho que o tipo de noticiário que fazem hoje em dia e tal, dizem que traz audiência, mas eu acho de um nível que a gente não está acostumado. Quero saber mais, humanamente, as relações entre colegas, etc. É muito diferente daquela época. Ninguém melhor do que você para saber, por exemplo, na época que se faziam aqueles teatros na TV Tupi, que todo mundo participava daquilo, dos ensaios, a gente tinha gosto em fazer. Eu era um simples cameraman, mas eu queria saber como é que era o roteiro, que ângulo que eu ia pegar e tudo mais. Hoje em dia, eu vejo o operador de TV olhando no relógio porque é hora de ir embora.
naquele tempo não se pensava nisso, a gente fazia o negócio com amor, com carinho. Hoje você está fora da televisão. Estou. Espontaneamente saiu, se afastou. Sonha ainda fazer alguma coisa em televisão? Não, não. Nada? Não. Que o microbinho mexe com a gente e às vezes me dá vontade de alguma coisa, é verdade, mas não tenho mais essa pretensão. Talvez uma coisa que eu gostaria de ter feito e não fiz na televisão foi o que eu fiz na Argentina, que eu queria fazer no Brasil. Era um grande festival de folclore, que não me foi dada oportunidade. Luiz Frankfort, você como um homem experiente que batalhou pela televisão por tantos e tantos anos, queria que desse um conselho aos jovens, entre os quais os seus sobrinhos, que estão começando na profissão. O que fazer para que ela seja uma profissão alegre, de luz e de vitória? Eu acho que a condição primeira, não só no ramo de televisão, mas em qualquer profissão, a primeira coisa é gostar do que faz. Se fazer uma coisa sem gostar daquilo, sem ter amor por aquilo, provavelmente não vai dar certo na carreira. Aquele que se dedicar com afinco, que tiver gosto em fazer aquilo, provavelmente ele vai ter chance na profissão dele. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, agradeço ter me convidado para isso. Muitíssimo obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada.